Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela, hoje dia 4 de agosto de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 7 horas da manhã lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo. E depois de um dia relativamente calmo, que foi a sexta-feira, teve poucos protestos na sexta-feira, no sábado, enormes protestos tomaram toda a Venezuela. Você pode ver aqui, não foi só em Caracas, teve em várias outras cidades também. Em Caracas, o Maduro também convocou manifestações a favor do regime dele, a favor da esquerda lá na Venezuela, mas é lógico, não apareceu praticamente ninguém, muito pouca gente, né? Lembrou muito a situação aqui no Brasil, em que Bolsonaro convoca e multidões vão seguir o Bolsonaro, e quando Lula chama alguma coisa, se não pagar pão com mortadela para trazer ônibus de sindicato, não vai ninguém, vai meia dúzia de pessoas e olha lá, né? E isso explicita ainda mais a fraude eleitoral lá na Venezuela, fica mais claro que o Maduro não tem os votos que ele disse que tem. Aliás, falando sobre a fraude eleitoral, a Associated Press, que é uma agência de notícias, fez um trabalho de auditoria independente e chegou à conclusão de que a oposição ganhou na Venezuela com 67% através da coleta dos boletins de urna, né? Como eu falei para vocês, os boletins de urna podem ser coletados por qualquer pessoa. É assim aqui também no Brasil. Você pode, na zona eleitoral, depois que você votou, no final do dia, quando termina a votação, é impresso esse boletim de urna e você pode pegar uma cópia para tirar uma foto dele, coisa e tal. E eles fizeram essa auditoria independente e chegaram a esse número de 67%, que dá zero chance do Maduro ter sido eleito nessa eleição, né? Bom, os protestos foram grandes, a Maria Corina Machado falou nos protestos, falou que aceita negociar condições, garantias para o Maduro, ou seja, se o Maduro sair do poder, garante que ele não vai ser perseguido e coisa e tal, mas que só isso, que não há outra alternativa que não reconhecer o governo do Edmundo González como eleito, né? O Maduro disse que não vai sair e ameaçou prender mais gente, usar mais violência e coisa e tal. Teve também protestos na Argentina, em Miami, em Madrid, em vários outros países contra o regime do Maduro. A situação vai ficando complicada e a pergunta que todo mundo continua tendo é: como fazer valer o resultado da eleição num regime que não aceita se dobrar? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fora Dilma, Maduro, Putin e Ortega, Canguru do Cerrado e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, um contraste enorme. Ontem eu falei sobre a situação na sexta-feira. Na sexta-feira teve menos protestos, diminuíram os protestos, mas justamente porque a Maria Corina Machado havia convocado protestos para ontem, sábado, né? Então, no sábado, dia 3 de agosto, os protestos foram muito grandes em várias cidades aqui da Venezuela e também protestos no exterior. Teve protesto em Miami, teve protesto na Argentina, teve protesto na Europa, em Madrid. Enfim, protestos em todo o mundo pedindo basicamente a mesma coisa, que o Maduro aceite o resultado da eleição e dê posse ao Edmundo González, né? Chamou muita atenção essa comparação aqui, a manifestação da Maria Corina Machado e a manifestação do Maduro. Maria Corina Machado, uma multidão de gente aqui na rua, né? Muita gente mesmo na rua, na manifestação dela, lotando uma avenida grande lá de Caracas, e o Maduro também convocou a manifestação dele para fazer uma comparação, e olha só, antes não tivesse convocado para ele aqui, olha só, não dá nem um quarteirão aqui, a maior parte das pessoas de moto, algumas pessoas a pé, mas uma quantidade bem pequena de pessoas, que se tiver 200 pessoas aqui é muito provavelmente, tal como o Lula faz aqui no Brasil, é sindicalista, é pessoas que ganham dinheiro do governo, então tem interesse que o governo continue na mão da esquerda. Não sei se tem pão com mortadela lá também, mas certamente tem algum outro tipo de incentivo. Ou seja, a manifestação do Maduro patética aqui. E para nós que somos brasileiros, que vimos esse fenômeno acontecer aqui no Brasil também, né, fica um gosto amargo ao ver esse tipo de coisa. Como que a esquerda não tem apoio nenhum na rua, ninguém vai na rua para defender a esquerda, e no entanto dizem ganhar as eleições, né? Coisa muito estranha isso daí, soa estranho para qualquer pessoa. É verdade, como eu expliquei aqui no Brasil, você pode atribuir isso daí, e pode ser explicado lá também, como o fenômeno do eleitor envergonhado, o eleitor que vota no Lula, mas na verdade não tem coragem de vestir a camisa e defender o Lula na rua.
você pode explicar dessa forma, mas a verdade é que esse fenômeno do eleitor envergonhado nunca existiu no Brasil, né? Foi a primeira vez que ele se manifestou, foi em 2022, na vitória do Lula, né? Agora, o ponto central aqui, que é muito importante diferenciar os dois casos, é que lá na Venezuela, além dessa estranheza da população na rua e coisa e tal, que existe aqui no Brasil também, lá você tem evidências de falha na contagem de votos. Você não tem o órgão eleitoral lá, o CNE, apresentando os boletins de urna. É isso que gera toda a diferença entre o que aconteceu aqui no Brasil e o que está acontecendo lá na Venezuela, né? Bom, a gente vê aqui a manifestação, o pessoal chegando na manifestação, muita gente mesmo foi na manifestação desse sábado. Aqui o caminhão de som chegando ali no local da manifestação. A Maria Corina Machado ainda não está aqui no caminhão, eles tiveram que fazer uma coisa separada, porque evidentemente que a ditadura do Maduro está tentando prender tanto o Edmundo Gonzalez quanto a Maria Corina Machado, então eles tiveram que tomar cuidado para evitar isso daqui, né? Tá aqui o carro de som indo lá para a manifestação, né? E aqui você vê um momento em que começou a mobilização, as pessoas indo lá para a manifestação. Muita gente indo para a manifestação lá. Aqui, em determinado momento, houve capangas chavistas, tentaram parar o caminhão de som da equipe da Maria Corina e do Edmundo Gonzalez, e aí acabou que os jornalistas fizeram uma escolta, tá vendo? Juntaram um monte de motos aqui para escoltar o caminhão, para garantir que o caminhão não seria parado pelos chavistas lá, antes de chegar no local da manifestação, né? E também, em algumas situações, se reportaram que os chavistas, né, o pessoal do regime do Maduro, mandaram um monte de motos para tentar também impedir isso daqui, né? Aqui teve um momento em San Cristóbal, né, que os motoristas do Maduro tentaram intimidar as pessoas que estavam manifestando, né? Repara que eles vêm aqui de moto, aqui, eles não tentaram, não chegaram a agredir as pessoas, mas vieram em direção a elas no intuito de fazer com que as pessoas corressem, né, fugissem com medo de motos e coisa e tal, mas o pessoal não saiu da frente, aí eles acabaram desviando e deixando a manifestação acontecer. Ou seja, no final das contas, o Maduro tentou ainda intimidar as pessoas que estavam lá, né? Mas não conseguiu. Enorme a manifestação em vários lugares, isso aqui é em outra cidade também. Em vários lugares lá houve manifestações, né? E teve mais destruição de estátua do Hugo Chávez, né? Ou seja, aqui mais estátua do Hugo Chávez sendo destruída. Aqui uma outra estátua do Hugo Chávez sendo arrastada pela rua aqui, também pelo pessoal, né? Aqui, ó. Eles estão arrastando ali uma estátua do Hugo Chávez ali também. E eu achei engraçado outro dia o pessoal falando que não, porque os Estados Unidos já vêm de novo com esse tipo de coisa de derrubar estátua. Esse pessoal não percebe, né? Como é que eles estão passando pano para ditador, porque é justamente o contrário. Esse negócio de usar estátua de político, isso é coisa típica de regime ditatorial de terceiro mundo mesmo. A Rússia fazia muito isso, né? Aqui na América Latina, aqui no Brasil, ainda tem um monte de estátua do Getúlio Vargas aqui no Rio de Janeiro. Eu não me conformo com isso. Esse cara tem que ser repudiado pela história. Tinham que tirar todas essas estátuas do Getúlio Vargas, um ditador que destruiu o Brasil completamente, forçou o Brasil a ficar no passado, destruiu a economia do Brasil completamente com a ideia dele de sindicalização, de fascismo, de sindicatos e não sei o que lá. Esse cara, é um absurdo haverem estátuas do Getúlio Vargas aqui no Brasil, né? Ainda mais haver gente que defende o Getúlio Vargas, né? É o que eu falo para vocês, é a coisa mais absurda do mundo que me faz crer que não tem salvação esse país, né? O Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, um comunista, ainda tem estátua do Juscelino Kubitschek no Brasil, tinha que derrubar essas estátuas todas, tinha que tirar isso tudo desse pessoal, cambada de comunista aqui do Brasil, tem que acabar com isso tudo, né? E você tem estátuas de escritores, de pessoas letradas, enfim, de grandes personalidades do país, eu acho perfeitamente válido. Agora, estátua de político, pô, pelo amor de Deus, né? É um absurdo isso daqui. E é lógico, né? Esses regimes ditatoriais gostam de colocar essas estátuas porque isso tem um efeito psicológico no povo. Dá uma informação de que não, que Getúlio Vargas foi uma pessoa importante, coisa tão fascista, que quase botou o Brasil na Segunda Guerra do lado errado, né? Só fez decisão errada, só destruiu a economia brasileira completamente, né? Muito do que a gente tem de atraso no Brasil é devido ao Getúlio Vargas, né?
Enfim, e no final das contas, esse pessoal continua cultuando isso. E aí, quando vão e destroem as estátuas, culpam os americanos. Eu falei, olha só, não tem nada, não precisa disso. O povo já sente raiva desse pessoal das estátuas há muito tempo. Estátua de político devia ser proibida, ponto final, sem estátua de político, né? Enfim, estão arrastando aqueles estátuas do Hugo Chávez, mais um sinal de que o povo da Venezuela está realmente perdendo medo, né? E impressionante o tamanho da manifestação da Maria Corina Machado, aqui ela já falando lá para a população lá em Caracas, realmente enorme a manifestação, olha só a quantidade de gente lá, e lembra, esse pessoal está todo aqui sob risco de ser preso, sob risco de ser perseguido pelo Maduro, né? Ou seja, chega um ponto que a população não quer nem saber mais, vai protestar assim mesmo e não quer nem saber, né? E ela deu ainda uma declaração para a imprensa, deu uma entrevista para a imprensa falando que podemos negociar a transição de governo. Não tem outra negociação a ser feita, né? Porque o Lula falou uma idiotice dessa outro dia. Não que a oposição e o governo deveriam negociar. Negociar o quê? O governo perdeu, o governo do Maduro tem que sair e ponto final. Tem determinadas coisas que não tem negociação. Essa ideia de negociação é justamente passação de pano. A mesma passação de pano do idiota do Lula lá com relação à Ucrânia e Rússia. O que a Ucrânia e a Rússia vão negociar, meu amigo? A Rússia tem que sair da Ucrânia, invadir o país, porra. Tem que sair de lá, não tem que negociar coisa nenhuma, não. Depois vai ter que negociar a indenização, evidentemente, a reconstrução da Ucrânia, vai ter certamente gerações e gerações de russos vão ter que pagar o custo dessa guerra do Putin contra a Ucrânia, né? A mesma coisa que ela está aceitando negociar a transição do governo e diz que dará garantias, ou seja, garantias. Por que isso é importante ela falar isso, né? O Maduro em si tem que ser preso, esse cara. Mas lembra, dentro do governo tem um monte de gente que está com medo de apoiar a Maria Corina Machado porque teme que, como apoiou o Maduro antes, no que apoiar a Maria Corina Machado pode sofrer consequências depois. Então o que a Maria Corina Machado está querendo deixar claro aqui é que justamente as pessoas no governo que se posicionarem corretamente haverá garantias, né? Repara que ela fala aqui justamente em garantias aos funcionários do governo, né? Aqui, ó, daremos garantias aos funcionários, às Forças Armadas, à polícia, e que garantias que eles terão, né? Justamente a mesma garantia dos outros cidadãos venezuelanos, ou seja, não serão presos à toa, coisa e tal, né? Ou seja, a ideia dela aqui é justamente desarmar essa coisa, porque muita gente que está no regime do Maduro, que até apoiou o Maduro no passado, teme que se virar contra o Maduro agora e entrar a Corina Machado, ele vai sofrer coisas, né? Vai sofrer uma perseguição, pode ser preso, pode ser acusado de alguma coisa. O que ela está dando a garantia é que eles vão ser tratados como todos os cidadãos venezuelanos, né, com direitos humanos, né? Tomara que isso sensibilize muita gente, porque isso seria a saída, né? E deixa eu ver o que é mais aqui. Ela falou outra coisa aqui também, que ontem a gente deu essa reportagem, a gente falou sobre isso, houve reportagens falando que ela teve que se esconder, porque, né, no final das contas ela está sendo perseguida pelo Maduro, e eu até entendo isso, né, é lógico que eu entendo, mas ela disse que não vai ficar atrincheirada, ela não vai ficar escondida, ela vai continuar fazendo manifestações e coisa e tal, mas ela está tendo que tomar cuidados adicionais justamente para não ser perseguida pelo Maduro, né? Por exemplo, aqui, ó, dá para ver o momento em que ela chegou ali no carro de som, ela estava na multidão aqui, ó, totalmente escondida, e subiu no carro de som e justamente começou a falar no carro de som ali. Ou seja, ela tem que tomar cuidados adicionais, evidentemente, porque o regime do Maduro está tentando perseguir ela, está tentando encontrar ela e prender ela, né? É um absurdo isso, lógico. Uma outra coisa que eu acho bem importante ressaltar. Algumas pessoas aqui no Brasil estão lembrando que a Maria Corina Machado foi a favor do desarmamento na Venezuela e coisa e tal. Gente, não existem pessoas perfeitas no mundo, tá? Eu lamento informar vocês a isso. Se você quer uma pessoa que pense exatamente como você, a única saída que você vai ter vai ser você mesmo, porque sempre vai ter alguma diferença de posicionamento. Evidentemente que eu acho um erro da Maria Corina Machado, talvez ela própria ache um erro agora, essa questão de ter apoiado o desarmamento lá atrás na Venezuela. Mas a verdade é que, dadas as opções disponíveis na Venezuela, ela é claramente a melhor opção lá, e é por isso que o povo venezuelano votou nela, encarregou ela desse desafio que é tirar o Maduro do poder, né? Então, é o que eu falo para vocês. Eu não concordo 100% com o Bolsonaro. Eu já fiz críticas a Bolsonaro aqui em várias situações. Porém, é o que eu falo para vocês. Na minha visão, das pessoas disponíveis no Brasil na política, não tem ninguém nem perto do Bolsonaro. O Bolsonaro
foi o melhor presidente que o Brasil teve em muito tempo. Eu nunca vi outro melhor do que o Bolsonaro, conseguiu diminuir o tamanho do Estado. Bolsonaro fez as coisas 99% certas, 99% o que eu concordo com ele. Ah, tem 1% que eu não concordo? Tem 1% que eu não concordo, talvez até mais do que 1%, mas a verdade é a seguinte, você não pode querer a pessoa perfeita. A mesma coisa com a Maria Corina Machado, dizer que, não vou apoiar ela porque ela foi a favor do desarmamento na Venezuela. Porra, para com isso, gente. Olha as opções disponíveis. A opção é o Maduro, é o Lula de lá. Ou seja, não tem alternativa, né? Enfim, acho uma besteira o pessoal tá pegando esse tipo de coisa, né? Aqui mais imagens da manifestação na Venezuela. Olha só que coisa enorme. Aqui gravadas mais do alto, né? Mostrando que realmente estava lotada a rua lá, o local em que eles fizeram a manifestação lá em Caracas. Realmente muita gente mesmo ontem. Aqui o pessoal falando que quero liberdade para a Venezuela, porque vamos no domingo a votar, temos que respeitar o nosso voto e coisa e tal, ou seja, o pessoal continua fazendo manifestação. E isso é o ponto central que eu falei para vocês, né? O povo venezuelano continuando esse protesto por mais tempo. Nem todos os dias vão estar lotados quanto ontem, pode ser que tenham dias com menos gente e coisa e tal, mas continuando esses protestos, não tem como a ditadura do Maduro seguir, ela vai acabar caindo, né? Aqui, ó, aqui foram milhares de motociclistas apoiando a Maria Corina Machado, se unindo ali aos protestos em Valência, outra cidade também, querendo derrubar o Maduro. Aqui, olha só, teve uma situação aqui em que a Guarda Nacional do Maduro expressa seu apoio aos venezuelanos, ou seja, tem partes da polícia e da Guarda Nacional lá da Venezuela que já estão do lado dos manifestantes, já estão contra o Maduro. Isso é uma coisa que eu venho falando para vocês, que mesmo a turma que estava a favor do Maduro no primeiro momento, devido à desgraça econômica que ele colocou o país, nem esse pessoal está a favor dele também. É mais ou menos o fenômeno que a gente já está vendo aqui no Brasil com o Lula também. Mesmo o pessoal que apoiou o Lula em 2022 já está percebendo o custo econômico de apoiar um ditador de bananas, um pinguço corrupto na presidência da República. Não tem jeito, mais dia, menos dia, esse pessoal vai se voltar contra o Lula, como mais dia, menos dia, o pessoal lá na Venezuela vai se voltar contra o Maduro, mesmo quem apoiou o Maduro, né? E aqui a imagem do protesto à noite. Então ontem, dia 3 à noite, ainda tinha um monte de gente protestando lá na Venezuela, protestos enormes por lá, né? E por outro lado, o Maduro convocou o protesto dele também. Isso aqui é uma vibe tão Brasil, isso daqui. Bolsonaro vai comprar pão numa padaria, junta gente, vira um comício, vira uma festa, um monte de gente tirando foto, não sei o que lá, né? Lula chama os trabalhadores no dia do trabalho. Vai meia dúzia de pelegos sindicalistas que só foram lá por conta de ganhar pão com mortadela. Não aparece ninguém, chega a ser feio, não consegue juntar 300 pessoas num lugar no dia do trabalho, que é um dia de comemoração e não sei o que lá, para você ver a situação. Como é o que eu falo para vocês. Pode ser que a esquerda ganhe a eleição, pode ser que eles ganhem. Eles ainda têm um poder institucional muito grande, ainda têm um poder midiático muito grande. A mídia brasileira é toda de extrema esquerda. Agora, ganhar corações e mentes do povo, eles não ganham mais. As ideias da esquerda estão velhas. As ideias da esquerda não conseguem mais fazer com que as pessoas queiram defender essas ideias. Porque elas já deram errado. Já provaram que deram errado, né? Então não tem jeito, é o que eu falo para vocês, eu estou muito tranquilo. Bolsonaro vai ganhar em 2026, o Xandão vai dar um golpe, vai impedir, o Lula vai dar golpe, coisa e tal. Eu não sei o que vai acontecer em 2026 aqui no Brasil, mas no longo prazo não há alternativa. O povo não vai mais para a esquerda. E essas tentativas patéticas de ditadores aqui na América Latina, o resultado deles vai ser a desgraça política completa no final das contas, né? O Maduro falou aqui que ficou revoltado por causa da manifestação, dizendo que prendeu 2.000 pessoas. Temos 2.000 prisioneiros capturados e vão para Tocorón e Tucuito, que são prisões de segurança máxima lá, né? O desespero desses ditadores é gritante, né? O desespero e o sadismo, né? Porque esse pessoal, ele fala empolgado que ainda tem muita gente para prender. Me lembrou uma outra pessoa também. Vocês lembram desse discurso do Alexandre de Moraes, em que ele falou lá em 2022 que ainda tem muita gente para prender? Ele falou empolgado isso, né? Esse pessoal é sádico mesmo. O sadismo começa a tomar conta desses ditadores, porque se acham acima do bem e do mal. Eu decido o que é certo, o que é errado, e pronto, e vou prender quem discordar de mim e coisa e tal.
e no final das contas não percebem o quanto são ridículos no final das contas, são desesperados no final das contas, né? O Maduro lá vai prender muita gente? Infelizmente vai, ele ainda tem poder institucional. O Alexandre de Moraes ainda prendeu muita gente, ainda vai prender muita gente? Vai, infelizmente vai, ainda tem poder institucional deles aqui. Eles não conquistam mais corações e mentes das pessoas. É inevitável a queda desse pessoal. Não sei quando vai acontecer, mas é inevitável, né? Tá aqui o Diosdado Cabelo também, falando que tem 30 dias, em 30 dias o CNE vai apresentar as atas eleitorais, vai apresentar os boletins de urna, né? Ou seja, eles querem imprimir os boletins de urna. Não conseguiram, nem com poucos dias, 3 dias que eles pediram, eles não conseguiram imprimir os boletins de urnas todos, então eles estão dizendo que vão imprimir em 30 dias, vão apresentar todos os boletins de urna. É lógico, pô, aí até lá eles imprimem o que eles quiserem, né? O ponto central é esse, o que eu falo para vocês, velocidade é segurança em processo eleitoral, né? Enfim, isso daqui é realmente um absurdo completo, esse pessoal perdeu o controle completamente, né? Teve manifestações em vários lugares do mundo, aqui em Madrid o pessoal falando contra o Maduro, aqui na Argentina, né, no Obelisco, lá na Argentina, em Buenos Aires, o pessoal se manifestou. Pô, a gente podia fazer uma manifestação de apoio aos venezuelanos e contra Maduro e Lula aqui no Brasil, hein, galera? Não dá pra gente fazer uma manifestação dessa, não. Aí o pessoal que estava organizando as manifestações, aí um domingo desses aí, talvez domingo que vem, hoje ficou em cima da hora, mas talvez no próximo, uma manifestação contra Lula e Maduro, uma coisa que eu acho que seria importantíssimo aqui. Lá em Buenos Aires o pessoal está fazendo aqui grandes manifestações, aqui em Bogotá, na Colômbia, também lotado de gente, tem muito venezuelano aqui no Brasil, então, ou seja, enfim. Aqui em Miami, o pessoal falando, também tem uma grande diáspora venezuelana em Miami, né? O pessoal aqui falando lá em Miami, coisa e tal, grande manifestação lá também. E eu vou te falar um negócio, a coisa tá tão feia que até os ratos já estão começando a pular do navio, né? A Cristina Kirchner falou que não, que era para o Maduro mostrar as atas eleitorais imediatamente para garantir a herança de Chávez, porque Chávez era um democrata e não sei o que lá e coisa e tal. Ela é da mesma turma do Lula, é da mesma turma do Maduro. Tudo bem que ela não está no poder na Argentina, mas ela falou esse negócio que pelo espírito de Chávez, Maduro, mostre logo as atas eleitorais mostrando que você ganhou e coisa e tal. Eu vou te falar um negócio, né? Isso aqui mostra que até a Cristina Kirchner está pulando do barco do Maduro, mas não deixou de o pessoal criticar também lá na Argentina, falando que, aqui ó, o venezuelano que está na Argentina destruiu a Cristina Kirchner por ela pedir as atas em nome do Hugo Chávez. Senhora, entenda de uma vez por todas, o único legado de Chávez é a ditadura, o socialismo e a miséria. É o legado do Chávez, do Lula, do Maduro, da Cristina Kirchner, de toda essa esquerda latino-americana que sonhava com uma revolução igual a de Fidel Castro em Cuba. E que, diga-se de passagem, a revolução do Fidel Castro em Cuba também só levou miséria, socialismo, ditadura a Cuba, e esse pessoal alastrou essa ideia errada para o resto da América Latina aqui, prometendo cuidar dos pobres. Não porque Hugo Chávez é preocupado com o social. É o mesmo discurso do Lula. Não porque eu sou a favor dos mais pobres, que eu vou cuidar dos mais pobres, que não sei o que lá. No final das contas, só enraba os mais pobres. O Lula só ferra com os mais pobres, só piora a economia, só leva a ditadura, né? Então, o pessoal já está correndo disso já, né? Os jornalistas chilenos que foram sequestrados e expulsos por Maduros revelaram que os militares venezuelanos falaram para eles que até os militares votaram contra o Maduro, né? Porque certamente a oposição ganhou. Todo mundo sabe que a oposição ganhou. Daí que eu falo a importância da Maria Corina Machado oferecer garantias para as pessoas que estão no regime. Eu não sei não, eu tô achando que isso não vai acabar bem para o Maduro não, hein? Mas é importante continuar os protestos, né? O Edmundo Gonzalez também fala uma mensagem para o povo venezuelano. Aqui seguimos trabajando fuertemente para que se respeten los resultados de las elecciones del 28 de julio y en donde fuimos ganadores con una abrumadora mayoría que haremos respetar. Aquí seguimos. Ou seja, ele incentivando o pessoal a continuar as manifestações, né? A Associated Press, que é uma agência de notícias, fez uma análise dos boletins de urna divulgados na sexta-feira, no dia 2 de agosto, pela oposição, e que indica que o candidato, o Edmundo Gonzalez Urrutia, recebeu muito mais votos, né? Ou seja, são quase 24 mil imagens de atas de votação, que representam 79% das urnas eleitorais.
Já tem tudo isso, por quê? Porque eles não precisam fraudar, eles já têm as atas todas lá, é só pegar no final da votação de cada colégio eleitoral, né? E com QR Code, tudo certinho para garantir que é verdadeiro, que é legítimo. A AP decodificou essas informações e chegando no total de 10 milhões de votos, 10,26 milhões de votos. Aqui, ó, eles checam direitinho o QR Code, coisa e tal, com as datas e horas de emissão, o código hash, o número do circuito e da mesa. Ou seja, checaram a validade disso e os votos ali e chegaram à conclusão de que o Edmundo Gonzalez teve 7 milhões e 156 mil votos, enquanto Maduro teve 3 milhões e 241 mil votos, né? É impressionante mesmo a vitória do Edmundo Gonzalez nesse caso, né? Agora, no final das contas, o La Nación faz a grande pergunta aqui, né? A repressão como na Nicarágua, colapso do regime ou uma solução sem vencedores nem vencidos? O que espera a Venezuela, né? A grande questão que todo mundo se faz é isso. Como resolver esse imbróglio? Todo mundo sabe que o Maduro perdeu a eleição, mas como resolver isso? Eu não sei como resolver isso. Eu acredito que a população continuando protestando da forma como está, isso vai ser resolvido. O Maduro não vai ter força para se manter no poder com essa pressão toda do exterior, né? Não sou a favor de soluções violentas, de uso de exército, esse tipo de coisa. Aqui estão falando que tem um avião do Brasil pronto para levar militares à Venezuela, segundo o ministro da Defesa. Você sabe que se o militar brasileiro for para a Venezuela vai ser para defender Maduro, né? Infelizmente, espero que não entre nesse negócio aqui, porque infelizmente o nosso governo não é confiável. Estamos caminhando para uma ditadura aqui no Brasil, claramente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.